Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dio Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Alexei Macorim Vivan, advogado especialista em energia, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e diretor-presidente da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, a BCE, que fala sobre o tema O Futuro da Energia Elétrica no Brasil. Olá, doutor Alexei. Olá, doutor Raul, boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa, que tem uma audiência muito boa, e é uma honra poder reencontrá-lo também. Muito obrigado pelo convite. Eu é que digo que é uma honra tê-lo aqui, até para falar de um assunto tão importante que é a energia elétrica e que o senhor domina tão bem. Doutor Alexei, diferente de outros países, o Brasil possui um sistema elétrico interligado. O senhor poderia explicar melhor como é que isso funciona e quais são os benefícios de se ter um sistema assim interligado? Pois é, o Brasil, eu acho que é o único país no mundo que tem essa característica que nós temos. Isso muito em decorrência da quantidade de hidrelétricas, né, de geração com base na água, que é uma fonte limpa, que é uma fonte renovável, e o nosso país nasceu com isso, né? A gente tem uma grande uma felicidade de ter uma base de geração de energia com base em hidrelétricas. E por conta disso, para aproveitar melhor todo esse potencial hidrelétrico, lá no passado se construiu o Sistema Interligado Nacional, né, que é um conjunto de redes, linhas de alta tensão, linhas que a gente chama de transmissão, que transportam a energia por todo o país. Então, não importa aonde que está a fonte de geração de energia, essa energia ela é colocada nesse sistema através dessas linhas de transmissão e transportada por todo o país. Isso traz uma grande vantagem para nós. Por quê? Se você tem, como nós temos hoje, uma quantidade maior de usinas hidrelétricas na região sudeste, e você tem algum problema, por exemplo, de baixa geração de energia no Nordeste ou no Centro-Oeste, você consegue carregar essa energia para lá, não importando se ela está sendo gerada no Sudeste, no Sul, em qualquer parte do país. E tem uma outra grande vantagem desse sistema, que é, em teoria, baratear o custo da geração de energia. Então, hoje, você tem no país geração hidrelétrica, que ainda é predominantemente, já foi muito maior, mas nós deixamos de construir, infelizmente, deixamos de construir hidrelétricas no país. Então, nós já tivemos 90% da nossa geração hidrelétrica. Hoje a gente tem cerca de 56% de geração hidrelétrica, né? Mas você tem as outras fontes que foram surgindo, né? As fontes térmicas, né? Que é com base em usinas com carvão, gás natural, diesel, óleo combustível, a própria nuclear, e você tem fontes mais novas, que são as eólicas e as solares, né, com base no vento, com base no sol. E, por exemplo, a região Nordeste é uma região muito boa para ventos e sol, então você tem muita geração, principalmente eólica, mas às vezes você não tem vento, às vezes você não tem sol, e aí o sistema interligado compensa isso, levando energia gerada em outras regiões para onde, de repente, tem uma falta de energia. E mais, você tem também uma situação, como eu comentei, de custos. Então, você tem uma entidade no setor elétrico, que chama Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que ele é responsável pelo despacho, é ele que decide quem vai gerar e quando vai gerar e onde vai gerar no país. De novo, tudo é inserido no sistema interligado. Isso, a decisão do ONS é sempre feita com base na fonte mais barata para a fonte mais cara. A gente chama de despacho por ordem de mérito, que no fundo é ordem de preço. Então, assim, se você tem disponibilidade de água, vamos gerar água primeiro, porque é mais barato. Se você tem problema com água, você verifica que terá problema com água, então vamos gerar uma outra fonte mais cara um pouquinho, mas ainda mais barata do que outras. E assim sucessivamente até despachar as fontes mais caras, né? Que é a usina nuclear, que é a usina térmica com base em gás natural,
e óleo combustível, óleo diesel, e aí então o ONS faz todo esse cálculo. Então, o Sistema Interligado Nacional, respondendo a sua pergunta, ele não só interliga, mas ele tornaria, em teoria, mais barata a geração de energia elétrica no país, porque você vai usando as fontes conforme a sua disponibilidade, conforme o preço, custo de geração dela. Perfeito. E quais são as razões de que a tarifa de energia elétrica está sempre aumentando, se nós temos um sistema com geração predominantemente hidrelétrica, que, em teoria, é mais barata que outras fontes, como as térmicas? Porque o senhor sabe que todo ano, aí, num determinado período, há um reajuste, e esse reajuste é sempre salgado e difícil para o consumidor, né, que tem que arcar com isso. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Pois é, doutor Raul, pois é. Essa é a grande questão no setor elétrico, né? Nós tínhamos tudo para ter uma energia mais barata. Por quê? Primeiro, tem uma predominância de água, né? Nós temos aí fontes que vêm crescendo muito e que são fontes renováveis, eólica, solar, que ainda continuarão crescendo muito. Mas o grande problema no nosso sistema hoje, no setor elétrico hoje, é o tal do subsídio. Quando o consumidor paga uma conta de energia elétrica, se ele for olhar na conta que a distribuidora de energia local manda para ele, tem um encargo lá que chama CDE. CDE é a Conta de Desenvolvimento Econômico. É um encargo que a distribuidora recolhe do consumidor e não fica com ela, é repassado para várias questões do setor, muitas delas relacionadas ao setor elétrico, outras nem tanto. E nessa CDE, você tem subsídio para tudo quanto é tipo de coisa. Subsídios que eu acho até justificáveis, por exemplo, para o consumidor baixa renda, subsídios para irrigação, mas outros subsídios que não fazem mais sentido, né? Inclusive, para deixar algumas fontes de energia mais competitivas. Então, por exemplo, lá atrás, a fonte eólica, a fonte solar, ela teve um incentivo muito grande, que era pagar metade do que as outras fontes pagam para transportar a sua energia pelo Sistema Interligado Nacional. Então, tem um desconto de 50% na tarifa paga para o Sistema Interligado. Então, esse desconto valeu por muito tempo, agora vai ser retirado até que enfim, porque as fontes já são competitivas e não precisa mais desse subsídio. Porém, o que nós temos enfrentado são novos subsídios sendo criados, né? Então, toda vez que o Congresso Nacional vem com uma proposta de determinada fonte ou de buscar viabilizar alguma determinada atividade, ele sempre considera criar alguma forma de deixar essa atividade mais competitiva. E como é que isso é feito? Consumidor pagando. Então, é um encargo a mais que é colocado na conta do consumidor para a distribuidora arrecadar e fazer frente aos custos de uma nova atividade. E isso, hoje, já está insustentável, né? A conta de desenvolvimento econômico... Sem falar dos tributos, né, doutor Alexei, que são bastante pesados também. Os tributos é o outro ponto que eu ia comentar, mas hoje o subsídio é uma coisa que a gente tem que tentar evitar a qualquer custo. Por exemplo, a gente tem agora um projeto de lei no Congresso Nacional para discutir as eólicas offshore, ou seja, geração de energia no mar, com base em vento. Fantástico. O país precisa disso, quer dizer, precisará disso no futuro, porque a população continua crescendo, a necessidade de energia continua aumentando, e nós precisamos ter uma regra para isso. Então, a regra é esse PL. Mas aproveitaram esse PL e já botaram lá uma série de outras questões. Vamos incentivar a atividade tal, vamos fazer isso aqui, ali e tal, e jogando custo adicional na CDE, ou seja, mais subsídio, né? Nós tivemos também, recentemente, a discussão sobre o hidrogênio verde, que é uma grande oportunidade para o país exportar uma forma de energético, né, um gás, o hidrogênio verde, para que hoje tem um valor muito grande lá fora, e o país tem tudo para gerar isso, porque tem fontes renováveis para gerar o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é aquele que é feito a partir que usa energia renovável. Só que também estão prevendo aí
que precisa de um subsídio para isso se tornar viável, então vamos botar na conta do consumidor. Então, a nossa briga hoje, assim, quando a gente discute essas questões nas associações do setor, precisamos encontrar alternativas que não tenha que ser paga pelo consumidor, porque o consumidor não consegue mais pagar. Hoje, se você olha o custo só de geração da energia, ela é uma das mais baratas do mundo. Só que ela chega no consumidor como uma das mais caras, porque no meio do caminho tem todos esses encargos, esses subsídios, e além disso, o que você muito bem colocou, os tributos. E dentre eles, o mais complicado é o tributo estadual, o ICMS. Né? Esse é um tributo que mais encarece a conta de energia. E aí é uma grande discussão, porque o Estado não pode abrir mão do ICMS, porque ele precisa disso para fazer frente às suas obrigações e investimentos. Então, assim, a energia elétrica gerada ainda é uma das mais baratas, mas ela chega no consumidor no Brasil como uma das mais caras, apesar da gente ter um sistema interligado e toda essa questão que eu comentei de que não importa onde está a energia, ela é inserida nesse sistema e chega tentativamente da forma mais barata. Mas encargos, tributos, subsídios, acaba fazendo com que nós temos hoje. O consumidor não aguenta mais pagar e todo ano tem reajuste. Perfeito. Doutor Alexei, nós temos visto aí no mundo, assim como o presidente da República, Congresso Nacional, falar muito sobre a pauta verde, da descarbonização da atividade industrial, da transição energética. O que isso significa e como o Brasil se insere nessa discussão? Pois a gente tem visto, isso é um discurso no mundo inteiro, né? Todo mundo hoje está muito preocupado com o aquecimento global, então nós precisamos mudar a nossa forma de usar as fontes energéticas e deixando de lado o petróleo, deixando de lado o gás natural, porque vem do petróleo, e vem de queimas, né? Que isso acaba emitindo poluentes na atmosfera, é o tal do carbono neutro, né? Todo mundo está querendo diminuir a sua utilização de carbono, né? E carbono é petróleo, é gás natural, são todos esses elementos que usam muito o carbono e que acaba, quando queimado, poluindo, né? Aí, se tem uma discussão muito grande da redução disso no mundo inteiro, né? Então, a transição energética que é tão falado e que o atual governo também tem falado, aliás, hoje anunciou investimentos bilionários aí para aumentar a participação do Brasil nessa questão da transição energética, temos que substituir tudo aquilo que usa carbono na queima, ou seja, combustíveis, petróleo, para usinas, para carros, para a operação das indústrias, por energia limpa. Energia, que eles chamam de energia verde, né? Energia que não usa o carbono, né? Ou seja, eles vão reduzir a pegada de carbono, ou seja, o quanto de carbono você utiliza no seu dia a dia. E para isso, nós temos as fontes renováveis, as fontes limpas, que é a água, né? A hidrelétrica, eólica, vento, solar, né? Aí, o que nós temos preocupação muito grande, e isso tem sido uma fonte de discussão no setor elétrico como um todo, é que eu costumo dizer que o Brasil ele já nasceu limpo. A transição energética no setor elétrico dentro do Brasil já foi feita desde o início. Nenhum país do mundo é tão renovável em termos de geração quanto o Brasil, por conta das hidrelétricas. E agora, o crescimento da energia solar, o crescimento da energia eólica, né? Então, a nossa fonte de geração já é predominantemente limpa. Então, a transição energética do Brasil já foi feita. Agora, é óbvio, a gente tem ainda como pensar nos outros setores, por exemplo, no automobilístico, que ainda usa muito carbono com combustíveis, né, a queima, isso tudo precisa ser pensado também. Então, você ainda tem um caminho para aprimorar a transição energética. Agora, nós temos que ter muito cuidado também, porque a questão da transição energética, ela não pode vir e ser colocada como mais uma maneira de colocar subsídio na conta do consumidor. Então, a transição energética, primeiro, tem que ser feita de uma forma que a gente fala justa, transição energética justa, ou seja, não pode representar mais encargo para o consumidor, ou seja, não pode aumentar a tarifa do consumidor para incentivar, para beneficiar e para facilitar a transição energética,
E, por outro lado, nós temos que ter muito cuidado também com a estabilidade do nosso sistema elétrico. Por quê? Você tem, na base de geração no nosso sistema, como eu comentei, hidrelétrica, tem usina termoelétrica, que é muito importante, tem usina eólica, tem usina solar. E essas usinas, elas têm, essas fontes de geração de energia elétrica, elas têm características diferentes. Por quê? Por exemplo, a solar e a eólica, elas não geram energia a todo tempo. Não gera energia a hora que você precisa. Ela gera energia a hora que tem sol e a hora que tem vento. As hidrelétricas, você tem o tal do reservatório de água. Isso te permite operar como você quer. Ou seja, não quero gerar agora, eu seguro água. Eu quero gerar, eu solto água. Na exceção feita a um período de seca que a gente teve, que aí perdeu o controle realmente dos reservatórios, porque você não tinha mais água. Mas, em geral, você tem essa controlabilidade. E as térmicas da mesma forma. Você tem o gás lá, você tem o combustível, precisou, você entra, ela gera. Então, gera a hora que você quer. Né? E o sistema elétrico brasileiro, ele tem passado por uma mudança radical. O surgimento, o crescimento dessas fontes renováveis, eólica e solar principalmente, tem mudado muito a forma de controlar o sistema, porque ele ficou mais imprevisível. Por quê? Está ventando muito no Nordeste, está com muito sol, então está barato a geração solar, a geração eólica. O ONS manda essas usinas manda essas usinas gerarem energia, colocar no sistema interligado e o sistema passa a ser alimentado com a energia dessas fontes. Só que aí, de repente, para de ventar, para de ter sol, uma chuva, uma nuvem e tal, de uma forma generalizada, estou falando, tá? Exemplificando aqui. Aí o que acontece? O sistema elétrico começa a ter problema, então precisa entrar outras fontes. Então tem que aumentar a geração hidrelétrica, tem que aumentar a geração térmica, que são fontes que você consegue comandar. A gente teve uma situação muito crítica, até um apagão recentemente, por um problema desse, lá no Nordeste, porque teve uma parada abrupta por conta de um problema numa geração eólica, e naquele momento você não estava com as fontes térmicas, a fonte hidrelétrica funcionando como deveria. Então, isso causou uma alteração de tensão tão grande que teve o apagão. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de incentivar essas fontes, mas não esquecer que essas fontes são intermitentes, são fontes que não geram a hora que você quer. Então, a gente precisa, sim, incentivar, fazer a transição energética, caminhar para um país cada vez mais limpo na emissão na utilização de combustíveis, na emissão de gás, na atmosfera, mas não podemos esquecer que nós temos que manter as usinas que dão segurança no sistema. E aí nós temos as hidrelétricas, que nós paramos de investir, precisaria voltar a investir em hidrelétrica, e precisamos ter essas térmicas que dão segurança. Isso não quer dizer que elas vão estar ligadas o tempo inteiro, porque aí você encarece o preço da energia, mas elas precisam estar lá prontas para entrar quando necessário. Não podemos ficar só à mercê de fontes intermitentes, eólicas e solares, porque elas não dão segurança para o sistema elétrico. E nós estamos caminhando para isso. A transição energética é vamos incentivar as renováveis, vamos fazer eólica, vamos fazer solar e vamos tirar as térmicas do sistema. Cuidado! Nós temos que ter cuidado, porque nós podemos ter problema quando uma economia crescer, quando, por exemplo, consumo, nós estamos batendo recorde de consumo toda tarde agora por conta do calor, pessoal ligando o ar-condicionado, e se naquele momento você não tem vento, se não tem sol, você pode ter problema. Então, você precisa ter fontes que dão segurança no sistema. Então, a transição energética, ela tem que ser feita de uma forma justa. O que é justa? Sem custos adicionais, subsídio para o consumidor e sem colocar em risco o fornecimento, a segurança da geração de energia, a segurança do abastecimento de energia para o consumidor. Então, não é uma transição energética a qualquer custo, como a gente tem ouvido falar aí. Temos que ter muito cuidado com isso, muita parcimônia. E tem mais um detalhe, a geração ela tem que ser sempre simultânea, porque não existe como você acumular energia numa bateria, qualquer coisa assim, não existe sistema para isso ainda, né? Então você sempre depende de que a geração seja simultânea, não tem como armazenar. Exatamente, né? Você tem estudado ainda a possibilidade de armazenamento, mas primeiro, que as baterias têm que ser gigantes. Incipiente. E os custos ainda não são viáveis, né? Porque representaria uma tarifa ainda mais elevada para o consumidor. Então, a gente tem que ter a transição energética, mas com cuidado. Sim. Essa questão da geração eólica e solar,
elas são figuras que estão crescendo muito, né? E que o consumidor está colocando placas e está gerando sua própria energia interligado à rede das companhias. Essas tecnologias, elas não vão transformar o setor elétrico e a forma como nós, consumidores, contratamos e fazemos uso da energia? Qual é a perspectiva que isso aconteça? Porque a gente já percebe que tem muita gente aderindo às placas, né, colocando no telhado e tal. É uma tecnologia nova, muito... Como é que isso pode influenciar? Não, isso vai influenciar totalmente. O setor elétrico hoje é um, daqui a 20, 30 anos vai ser outro, totalmente diferente. É um futuro tecnológico no setor que a gente ainda está começando a caminhar, entender como é que ele vai ser. E isso está sendo motivado pelos consumidores que estão, eles mesmos, tomando a decisão de gerar a sua própria energia. Todo consumidor que coloca uma placa solar no seu telhado ou que adere a um consórcio, uma cooperativa e passa a fazer parte de um grupo que investe numa central de geração solar, ele passa a ter uma certa, entre aspas, independência em relação à sua geração de energia, né? Só que ele ainda depende da distribuidora, porque, de novo, você tem chuva, você tem sol, você tem nublado, às vezes você não tem tem a noite, né? Você tem a noite, principalmente, bem lembrado, você tem a noite. Então, assim, ele sempre precisará estar interligado a uma distribuidora de energia, porque é ela que dá a segurança. A gente fala que a distribuidora de energia ela é a bateria do sistema elétrico, né? Ela é a que dá a segurança de que você vai ter energia, ou seja, você gera a sua energia. Mas se tiver um problema, um tropeço, a linha está ali pronta para te atender, né? Por isso que ela é essencial, indispensável. Mas essas tecnologias estão avançando muito, né? E mais do que isso, o consumidor ele começa a ter controle do custo, né? Algo que ele não tem com a distribuidora de energia, porque todo ano a tarifa aumenta, todo ano a tarifa aumenta. Aí, se tem algum problema de geração, despacho, uma térmica, tem bandeira tarifária, aumenta mais ainda então a conta de energia. Então, o consumidor está buscando segurança no sentido de saber quanto ele vai pagar. Então, ele faz o investimento, coloca as placas solares e, a partir dele, começa a controlar o seu consumo. Até porque hoje em dia, se você olhar essas instalações, você passa até no celular, quanto que você está consumindo naquele momento, qual que é o seu consumo médio. Então, assim, isso é um empoderamento do consumidor, né? Isso é uma mudança total no setor elétrico. E cada vez mais isso acontecerá. O consumidor ele vai poder controlar e ver o que está mais consumindo energia na casa dele. É a geladeira, ele mais do que isso, ele vai poder desligar a geladeira, não tenho tanta coisa, não. Já vou desligar a geladeira sei lá, das 7 da noite, sei lá, das meia-noite às 2 da manhã. Ele vai controlar melhor isso, porque a gente tem o que a gente chama das internet das coisas também, né? Tá todo mundo se conversando. Sim. O consumidor ele consegue, antes de chegar em casa, ele liga a luz da casa dele. E isso é algo que ainda não é acessível para todos, mas cada vez mais isso vai baratear e será acessível a todos. E a geração de energia da mesma forma. Eu falo que placa solar é muito mais tecnologia do que fotoccélula puramente de geração de energia. É uma questão tecnológica e vai mudar também. É como celular, né? Há 20 anos atrás, nós tínhamos um tijolão que só falava. Hoje nós temos um computador na mão, que nem é um telefone, um computador. E a energia elétrica vai ser isso também. Só que isso traz toda uma necessidade de adaptação para você controlar esse setor. Porque imagine, antigamente, claro, você tinha um ONS que falava, gera hidrelétrica aqui no sul, gera no norte, pronto, já está atendido. Agora é assim, ele está gerando, o consumidor também está gerando, então ele pode parar de gerar, mas ele não tem essa controlabilidade, porque ele não sabe quem que está gerando, porque cada casa está gerando, e quanto mais casas tivermos gerando, mais dificuldade terá, mais incontrolável será a quantidade de fluxo de energia no sistema elétrico, entendeu? E isso, mais mecanismos de controle tem que ter, né? Exatamente, porque a gente, os engenheiros entendem disso muito melhor do que eu, mas o grande problema no sistema elétrico é a tal da tensão elétrica. O que derruba o fornecimento de energia é a variação de tensão. Então, por exemplo, você tem uma região no Pará que está consumindo muita energia. Aí, de repente, ela para de consumir porque, sei lá, caiu uma linha ou teve algum problema. A tensão no sistema ela tem que ser adaptada
imediatamente. Você tem que parar a geração que está sendo inserida, porque se você tiver mais geração do que consumo, você aumenta, você derruba a tensão, você desliga toda a região. Então, isso aí é uma coisa assim, é instantâneo, como você bem falou. Né? Então, começou a ter mais consumo, tem que aumentar a geração. Diminuiu o consumo, tem que diminuir a geração. Isso hoje é controlável ainda, mas imagine quando cada consumidor estiver gerando a sua energia e outra, né? Ele gera e ele injeta no sistema elétrico aquilo que ele não está consumindo. Então, se ele está consumindo 10, mas a placa solar está gerando 100, ele está jogando 90 dentro do sistema. Então, é energia indo, energia voltando, é uma complexidade interessantíssima. E, de novo, você vai dar poder para o consumidor, mas você vai trazer muita necessidade de adaptação no sistema elétrico para gerir todas essas fontes de energia. Agora, tem uma grande vantagem, né? Porque você vai ter energia sendo gerada no próprio lugar do consumo, que é diferente do que acontece Sim. hoje, né? Que as grandes quantidades de energia são geradas longe e o Sistema Interligado Nacional traz isso para as fontes de consumo. Só que isso tem custo, tem transporte, você perde energia nessas grandes linhas, né? Então, quando você tem uma geração de energia mais próximo do consumo, você também tem grandes vantagens de ter menos perdas de energia, menos custos com o transporte dessa energia. Então, eu diria assim, que é uma transformação completa. O setor elétrico no futuro não vai ser nada parecido com o que a gente tem hoje. É o que você bem falou. É a telefonia fixa, né, que a gente tinha na casa, aquele fio de telefone e tal, e a telefonia celular hoje que a gente tem. Energia elétrica vai ser mais ou menos assim. Né? Hoje você tem esses cabos, esses fios e tal, mas no futuro talvez a situação vai ser bem diferente, com o consumidor gerando a sua energia, controlando quando e como ele quer gerar energia, e tendo uma possibilidade de pagar, talvez, contas menores por conta de toda essa mudança tecnológica que a gente enfrentará. Até por conta da eficientização dos equipamentos elétricos, né, que antigamente consumiam muito mais, hoje consomem bem menos. Mas, doutor Alexei, foi um imenso prazer tê-lo aqui. Eu espero que a gente possa fazer outros bate-papos aqui, que eu tenho um assunto muito interessante que eu gostaria de tratar num outro momento, a gente pode combinar depois, que é a questão da bandeira tarifária, que eu acho que tem muito consumidor que não entende isso, e a gente não vê muita explicação a respeito. A gente vai marcar depois um bate-papo sobre isso, que eu acho que é muito interessante para o consumidor saber como é que funciona essa questão. Tá? Eu agradeço mais uma vez e espero que tenho certeza que foi muito esclarecedora a sua entrevista. Espero que o senhor volte outras vezes para a gente conversar um pouco mais. Olha, vai ser uma grande honra participar novamente do Habeas Data. Parabéns pelo seu programa, parabéns aí para o seu público. Muito obrigado pelo convite e estarei sempre à disposição aqui. Tá, muito obrigado. Um abraço.